nos confirmando, consolidando a respeito dos temas que a gente vai discutir aqui. Amém, queridos? Então, eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta no livro de Marcos, capítulo 10. Eu vou ler este episódio que é narrado nos 3 evangelhos. Então, eu vou ler 3 vezes a mesma história num batidão, de uma vez só. E depois a gente vai se debruçar em alguns aspectos da narrativa conforme o autor do Evangelho de Marcos. E aí vamos aprender com essa história e tirar alguns insights. Eu vou começar minha leitura, então, enquanto você deixa a tua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, eu vou ler a primeira versão dessa narrativa no Evangelho de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 19, o autor diz assim, Mateus, capítulo 19, de 13 a 15. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse a mão sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Essa é a primeira vez que aparece essa história nos evangelhos. A segunda vez está no livro de Marcos, eu vou ler aqui para vocês. Marcos 10, 13 a 16, deve estar aberto aí na sua Bíblia. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. E por último, a última vez que aparece essa história está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e eu vou ler aqui para você mais uma vez. Lucas capítulo 18, versículo 15, diz assim, certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Amém. Você pode ficar então em Marcos capítulo 10. Que é essa referência que a gente vai refletir aqui. Essa história que está descrita em 3 dos 4 evangelhos, me revela, me sugere que é um episódio, então, importante do ministério de Jesus. Se não é tão importante assim, nem apareceria na narrativa dos evangelhos. Lembra que os evangelhos são registros históricos e testemunhas oculares a respeito da empreitada de Jesus na terra. Então, se está nos evangelhos, é uma agenda importante. Tão importante que foi registrado 3 vezes nos evangelhos. Só o evangelho de João deixa de fora essa história importantíssima. A narrativa começa com a expressão, certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse a mão sobre elas. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Aqui a gente vê pessoas comuns da multidão. O evangelho diz que é uma galera que estava andando com Jesus, um grupo de pessoas não identificadas, um grupo de pessoas que não havia interesse narrativo de todos os autores dos evangelhos em descrever que grupo era esse. Era um grupo de pessoas comuns, nada de especial. E essas pessoas qualquer, provavelmente deveriam ser parentes dessas crianças, nesse episódio, estavam tentando levar as crianças até Jesus. E lembrando, como a gente já falou aqui ontem e outras vezes, a gente sabe que crianças não eram contadas nessa época. Na tradição greco-romana que os evangelhos são escritos, criança não conta, porque criança não era um humano de pleno. Criança é um ser humano de uma categoria inferior na tradição greco-romana. As crianças, nessa tradição, que o evangelho é produzido, inclusive, ela estava no mesmo status das mulheres, dos escravos e dos objetos. Mulher, escravo e criança são coisas. Não conta. A gente conta o que importa. E o que importa
na matemática e na análise demográfica do império e da cultura greco-romana. São homens. Lembra que a gente comentou ontem? Homens cidadãos para Roma eram homens que tinham propriedade. A mulher era a propriedade do pater família. A criança e o escravo era a mesma coisa. Era alguém lá, um mini humano que circula por lá. Não tem valor, não tem interesse, não conta. Mas o que a gente vê aqui são pessoas comuns interessadas em levar Jesus, para que Jesus tocasse nessas crianças e as abençoasse. O objetivo, conforme a narrativa de Marcos e dos outros evangelhos, é que esse grupo de adultos queriam que Jesus pusesse a mão nas crianças. E eu me lembro de estudos de um francês da minha área profissional. Ele é xará, o nome dele é Marcel Mauss, já morreu. Numa época que ele esteve doente na França, ele ficou internado. E ele observou como os profissionais tratavam com os doentes. Qual era a maneira gestual que esses profissionais tratavam os doentes. E ele escreve um ensaio clássico na área das ciências sociais, técnicas do corpo. E ele sugere que há todo um sentido histórico na construção de como a gente percebe e constrói os gestos. Um episódio que ele estabelece, ele lembra a gente na técnica da natação, por exemplo. Na época do desenvolvimento do motor a vapor, a gente desenvolveu uma técnica de natação para a respiração, que mudava, que era diferente conforme a tecnologia do motor a vapor foi evoluindo e foi mudando. A gente também mudou a técnica da natação para a respiração. Se você pegar vídeos antigos de como atletas nadavam no século passado e os vídeos recentes dos atletas campeões olímpicos de hoje, o gesto que a gente faz tem um sentido completamente diferente. E eu me lembrando desse insight de Marcel Mauss, e faço uma digressão aqui, pensando no procedimento gestual que Jesus estava prestes a fazer com essas crianças. Talvez aqui, e aquela multidão sabia disso, procedimento que Jesus aplicaria ao abençoar essas crianças, que era tocar com as mãos, provavelmente com as mãos, obviamente, também fosse um gesto que indicaria uma contagem. Sabe como se eu tivesse que contar quantas pessoas tem aqui nesse salão e eu fosse tocando cada um de vocês? Então eu toco aqui 1, 2, 3. Jesus estava prestes a executar um gesto. E talvez esse gesto também produzisse uma contagem. E assim, Jesus, tocando nessas crianças, contando essas crianças, permitisse que eles tivessem um número que expressasse uma grandeza matemática. Provavelmente Jesus saberia quantas crianças estavam lá, porque ele tocou nelas. E o resultado de cada toque é uma grandeza matemática, de quantidade. Deste modo, aquelas crianças, depois desse procedimento ritual e gestual de Jesus, iam adquirir uma outra propriedade. Se você é da área da engenharia, da matemática, das exatas, vai entender muito bem essa imagem. Quando a gente aplica uma grandeza matemática em determinado fenômeno e a gente extrai ou atribui uma nova propriedade para o fenômeno, as crianças, depois desse procedimento que Jesus faria, que teria impactos óbvios, espirituais, que iam ser abençoadas, mas também um outro tipo de impacto, as crianças passariam por um processo duplo. O espiritual, que seriam abençoadas, mas também um processo da visibilidade. A multidão provavelmente sabia que ao Jesus tocá-las, as crianças, para contá-las, para atribuir um sentido de grandeza matemática e com isso referendar uma propriedade, que é um número, uma quantidade, a criança tornaria visível. Ao abençoar e tocar as crianças, Jesus estaria colocando cada uma delas com sua singularidade, peculiaridade, num outro lugar
da cena sociocultural e política da época. A multidão talvez ela soubesse disso. Por isso que era um negócio muito sério. De repente, seres invisíveis, esvaziados de propriedades básicas, como quantidade, depois de determinado procedimento liderado por Jesus, alcançariam outro status. Uau! Que radicalidade é esta? Então, as pessoas apontavam aqui, nesse episódio, que levar as crianças para serem abençoadas por Jesus, eram para que elas se tornassem visíveis para a sociedade da época. Continuando aqui a minha leitura dramática e com comentário, no meio dessa narrativa, ainda no versículo 13, certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, vírgula, da minha tradução. Eu estou lendo na tradução, na nova versão transformadora do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13, vírgula. Mas, está escrito aqui na minha Bíblia, mas a narrativa tem um mas, bem grande. É como se você começasse a ler a história e falar, poxa, que legal, as criancinhas estão indo lá, e Jesus vai lá abençoar as criancinhas, e vamos lá, que legal, mas, bem grandão, um grupo específico não gosta daquele movimento. Tem um movimento estranho aqui. Tem um grupo específico nessa narrativa que não gosta do que está acontecendo ali. Tem uma galera que está trazendo um bando de pirralho e tá estranho. Tá estranho isso aqui. Tem um grupo específico que não gostou do movimento, porque talvez tenha achado um movimento radical demais. Como assim? Criança invisível. Como assim? Como assim? Trazer isso aí. Sabe isso aí? Acho que eles acharam um movimento muito radical. Um grupo específico deve ter achado esse movimento muito exagerado. Sabe, está exagerando, é desnecessário. Não precisa disso, né? Não precisa disso. E que grupo é este? Que grupo é este? Não era um grupo do Hamas, do Hezbollah. Não é Hezbollah que está dizendo, não chega aberto de Jesus. Não era Hezbollah, Hamas. Não era um grupo radical do MST. Não era. Não era um grupo aqui do movimento revolucionário da causa operária comunista, trotskista, leninista. Não era. Não era. Sabe quem era? Está escrito aqui. Era os discípulos. Está escrito aqui. Mas os discípulos de Jesus. Os discípulos então, naquele contexto que parecia inconveniente, desnecessário, exagerado, colocam em operação um procedimento comum da cultura da época. Eles repreenderam aqueles que estavam trazendo as crianças para Jesus. Para os discípulos, trazer criança para Jesus é inconveniente. Pior, trazer crianças para Jesus, tocar nelas, confrontava as convenções, ameaçava o status quo cultural da época, que assegurava o privilégio deles, adultos, de acessarem a Jesus. É uma ameaça ao status quo. Eles sabiam disso, como adultos hebreus, no ambiente greco-romano. Então o que a gente tem para oferecer aqui? Para com
Segura aí, senão vem essa massa tentar incomodar inconvenientemente. Segura esse povo, Deus me livre. Então os discípulos reagem conforme o que eles sabiam. O que eles sabiam fazer era articular, ali na hora, no desespero, criar uma barreira física, simbólica, para impedir o acesso daqueles que traziam as crianças para Jesus. Está escrito aqui, não sou eu que estou falando. Eu só estou dando uma explicada e tal, mas está ali. Os discípulos falaram, segura! Não está bem exatamente aqui, não é seguro, mas eles falaram, impede! Eles impediam, tentaram impedir o acesso das crianças. O ataque dos discípulos não foi contra as crianças exatamente. Até porque elas malemar eram visíveis, né? Eles nem viam as crianças. O ataque dos discípulos foi contra um grupo de adultos subversivos que ousavam fazer aquela aberração, entre aspas, de conduzir crianças para serem abençoadas por Jesus. Meu Deus, é uma aberração, gente. É um negócio assim, terrível. Imagine trazer esse tipo de gente para Jesus tocar. Nem gente é. Vai incomodar, vai atrapalhar a agenda. Para as instruções da época, o comportamento dos discípulos era esperado, era típico para a cultura da época. Os adultos sempre têm a primazia, é óbvio, é fato. A prioridade do adulto não se questiona nesse contexto. Para as instruções culturais, sociais e políticas da época, a postura do discípulo era aceitável, era até meio que esperado. Logo, a gente tinha um grupo que era muito subversivo, que ameaçava o status quo. Versículo 14 de Marcos 10, ainda na minha leitura comentada. Ao ver isto, Jesus estava a par, não estava cego, não estava insensibilizado diante do movimento dos discípulos dele em relação ao que estava acontecendo ali. Ao ver isso, Jesus nota o comportamento dos discípulos, não passa desapercebido. Jesus identifica o mecanismo cultural, político, social que os discípulos estão reproduzindo acriticamente. Ele vê. E qual que é a reação que Jesus tem em seguida? Ao ver isso, na minha tradução de Marcos capítulo 10, versículo 14, Jesus ficou indignado com os discípulos. Rapaz, poucas vezes aparece Jesus indignado. Poucas. E eu acho que a leitura desse texto, ela sempre foi culturalmente equivocada na nossa tradição evangélica, talvez influenciada por uma certa hermenêutica, interpretação romana. Porque a gente lê o texto do versículo 14 nesse tom de voz que eu vou parodiar. Jesus então, indignado, teria virado para os seus discípulos e dito assim: deixai que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Deixe as criancinhas, coitadinhas dela. Essa imagem que eu estou caricaturando aqui, acho que não condiz com a maneira que o autor que descreve o episódio relata que Jesus estava. Jesus não estava calmo, Jesus não ficou assim tranquilo, ele ficou indignado com os discípulos. Como que alguém indignado fala? Querido, você poderia... Acho que não. Provavelmente esse texto deveria ser lido assim: deixe que as crianças venham a mim. Para! Vocês estão loucos? Está tudo errado. Pode deixar para elas virem aqui, porque a prioridade é delas. Seu sem noção. Aí Pedro deve ter ficado: meu Deus. O reino de Deus pertence a elas. Ele falou para os discípulos. Tem noção? É quase que nas entrelinhas: não é de vocês,
é delas, dos invisíveis, dos incontados. Não é de vocês. Talvez essa seria a hermenêutica dramática, mas que combina mais com Jesus indignado do que uma leitura. Então, em seguida, Jesus conta uma verdade para os discípulos, no versículo 15. É a verdade sobre o reino de Deus e as crianças. O reino é uma dádiva, ele está dizendo. O reino é uma dádiva. É dado. Não tem nada que você possa fazer para alcançar o reino, porque é dado. Então Jesus já embute a ideia de graça. Não há absolutamente nada possível a um ser humano para dar uma ajeitada, para facilitar o acesso a ele, ao reino de Deus. Por quê? Porque é dado. Ele deu, é de graça. Ele já pagou o preço, ele ia pagar em breve. A segunda é que tem um jeito certo de receber o reino. E não é de qualquer jeito, Jesus está dizendo. É o jeito da criança. Não é isso que a gente viu aqui o pastor falando? A metodologia para acessar o reino é a da criança e não do adulto. Eu me lembro aqui da poderosíssima imagem de um inglês que eu gosto bastante, chamado Chesterton. E ele escreveu um livro chamado Ortodoxia. E ele me lembra assim, a criança, ela gosta da monotonia. Porque uma criança pequena, ela se entretém com uma brincadeira e ela pede para que a gente repita, repita e repita. Eu vou num parquinho com meu filho de 3 anos, e eu vou numa praça, qualquer buraco que tiver em São Paulo, e eu fico 70 vezes 7 num negócio balançando. E ele fala assim, de novo. Sabe por quê? Porque a criança fica deslumbrada. Ela tem a capacidade de se deslumbrar com o comum. E aí Chesterton me lembra, sabe por quê? Porque o nosso Deus também olha para o pôr do sol e diz assim, de novo. E aí ele diz, a gente é velho, a gente envelhece, e nós não conseguimos mais se deslumbrar com um bis de Deus, bis da repetição, do grande show cósmico que Deus entrega de graça para um bando de adulto velho. Aí ele fala, ainda bem que Deus não envelhece. Então eu vi o desenho 200 mil vezes. Eu fiz a mesma brincadeira 700 mil vezes. E aquilo me cansou porque eu sou velho. Ainda bem que um Deus, criança, diz assim, Marcel, vem comigo que eu renovo as suas forças. Tem um jeito certo de acessar o reino. Uau, é ele que está falando, não estou falando nada, está escrito aqui. Então Jesus fala, o reino é delas, é deste jeito que vocês vão entrar. E aí no versículo 16, o desfecho final é que Jesus então toma as crianças nos braços, pega elas no colo e abençoa cada uma delas. Então eu tenho 3 insights, 3 ideias, tentando observar nessa narrativa breve, com várias nuances que a gente já percebeu aqui, como a gente pode pensar um episódio simples, com meia dúzia de versículos, de Jesus recebendo um bando de criança, que era invisível para a cultura local. Primeira ideia, pode ser, nesse relato, que a multidão, a sociedade, esteja muito mais sensível ao problema da injustiça do que a gente pensa. Quem é que percebeu que as crianças deveriam ser abençoadas por Jesus? Não foram os discípulos, foram alguém da multidão. Alguém que eu nem sei o nome, nem aparece aqui na Bíblia, estava mais interessada em conduzir uma parcela da população invisível para a cultura da época a ser tocada por Jesus do que os discípulos. Tem noção? Os discípulos não tinham tanto interesse assim, mas a multidão tinha.
No final de 2023, foi lançada na cidade onde eu moro, em São Paulo, uma pesquisa global para o Instituto de Pesquisa dos Estados Unidos, chamado Instituto Barna, com o apoio de instituições mundiais, internacionais, como Visão Mundial, Christian Vision, Access, que é uma rede de escola cristã internacional, tem no Brasil. Eles lançaram um estudo, uma pesquisa global, que entrevistou 25 mil adolescentes no mundo inteiro. 25 mil adolescentes e 26 países responderam uma pesquisa sobre a relação deles com a Bíblia, o Evangelho, e o objetivo da pesquisa era mapear, rastrear o relacionamento desta geração chamada Z, que nasceram entre o 1995, 97 até 2010. Como esta geração, dessa janela temporal específica, são adolescentes. Na ocasião da pesquisa eram jovens, adolescentes, não eram jovens, adolescentes, entre 13 a 17 anos, percebia a relação deles com a igreja. Então eles investigaram vários temas, produziram um relatório final e divulgaram em várias cidades no mundo. No Brasil foi em São Paulo, se eu não me engano, comentando sobre o resultado da pesquisa. O documento está em português, depois eu até posso mandar para o pastor, para a galera, e a galera distribui. É acessível, de graça. Nessa pesquisa tem algumas perguntas interessantes. Uma delas era: quais eram as 5 maiores preocupações dos adolescentes da América Latina e do Brasil? Qual era aquilo que preocupava, que mobilizava a atenção e a preocupação da agenda da dita geração Z, na ocasião da pesquisa que foi feita na época do final da pandemia, 2021 e 2022, e publicada em 2023. Ou seja, os dados são de ontem, é recente, não estou falando de coisa de 1900 bolinha, é de ontem. Na América Latina, estes eram os 5 principais temas. Primeiro de todos, a maior preocupação da geração Z da América Latina: pobreza extrema, primeira. Segundo item, segundo tópico de preocupação desta geração: abuso sexual. Terceiro, corrupção política. Quarto, desemprego. E quinto, mudança climática. No Brasil, porque esse é o ranking geral da América Latina, os adolescentes do Brasil ranquearam dessa forma: primeiro de todos, pobreza extrema. Segundo, abuso sexual. Terceiro, corrupção política. Quarto, desemprego. E quinto, justiça social. Nessa pesquisa, eles também perguntaram que tipo de instituição, figura, personagem, eles tinham mais expectativa que poderia ajudá-los, ou ajudar todo mundo, a lidar com esses problemas. Qual eram as instituições que eles depositavam mais expectativa para ajudar a lidar com esses problemas? Vamos começar das mais altas expectativas. Quais instituições que eles esperavam mais? E nesse sentido, dá até para sugerir que talvez eles confiassem mais também. Primeiro da lista, instituições de ensino, escola. Talvez porque nessa faixa etária, a maior parte dos adolescentes estão na escola, é onde eles interagem mais, estão na escola. O topo da lista, escola. Segundo, eles mesmos, indivíduos. É uma geração autoconfiante. E em terceiro, governos. Aí a pergunta que eu fiz lendo o relatório: quais são as últimas então? Quais figuras, personagens, instituições que eles menos depositam expectativa para ajudar a resolver esses temas? O último colocado, pessoas famosas, celebridades. O segundo do último colocado, as igrejas cristãs. E terceiro dos últimos, os nossos líderes cristãos. Sabe o que isso me sugere? Esse episódio, tanto da multidão que leva as crianças até Jesus, e os discípulos tentam impedir o acesso, me mostra que há um descompasso de agendas. Tem um descompasso de agenda aqui. A agenda dos discípulos não tinha nada a ver com a agenda da sociedade da época.
que observava com uma sensibilidade muito mais apurada que os discípulos, que tinha um problema ali. Tem gente que está sendo privado de acessar o que Jesus significa. Era essa a conclusão. E os discípulos sem noção, pensando na morte da bezerra. A agenda dos discípulos completamente desconectada com a agenda da sociedade da época. E a nossa agenda de igreja brasileira? Como que eu estou forjando? O que é que sai dos nossos púlpitos? Como que eu instruo, eu igreja brasileira, minhas mulheres, meninas e meninos, sobre os temas abuso sexual, pobreza extrema? Há algo que a gente pode falar? A conclusão das pessoas que estavam nesse evento, tinha um monte de gente, é que se a igreja brasileira perder a mão da história e não trouxer as respostas para as perguntas que a dita geração Z está fazendo, a gente vai perder o bonde da história. É porque é simples, a gente estamos ali olhando para as ruas de ouro e as meninas estão sendo violentadas ali, debaixo do meu nariz. Segunda ideia que essa narrativa me sugere: mesmo eles sendo identificados como discípulos, eram os discípulos aqui, não era herege, fariseu, terrorista, era discípulo. Mesmo eles sendo identificados como discípulos, naquele contexto, eles tinham a alcunha, o título de discípulo. Eles estavam do lado errado da história. Não é? A gente lê a história, você percebe fácil. Essa galera está do lado errado da história, tá? Mas eles eram discípulos, eram. Mas é provável que mesmo sendo discípulos, é possível estar do lado errado da história. Eu até posso ser discípulo de Jesus, mas eu leio a Bíblia do jeito errado. Ou eu nem leio a Bíblia. Venho aqui, participo de uma coreografia crente, gospel, mas a instrução do evangelho que eu busco não tem resposta nenhuma para oferecer para os problemas reais das pessoas. Quais são os sinais de que a gente pode estar do lado errado da história? Eu vou dar alguns aqui para vocês. Quando eu observo números como este, 850 mil pessoas estão presas no Brasil hoje. Quase 1 milhão. Quase 1 milhão de pessoas estão na cadeia. 70% delas são negras. Se eu acho que isso é uma mera coincidência, eu estou do lado errado da história. 70% da população carcerária é negra. Você acha mesmo que é uma mera coincidência? Se eu acho isso, eu estou do lado errado da história. Quando eu vejo números como este, que a gente tem 13.151 favelas no Brasil, e se esse número não é um problema para mim, mais de 13 mil favelas no Brasil, se isso não me afeta em nada, eu estou do lado errado da história. Se eu olho números como esse, 17 milhões, mais de 17 milhões de brasileiros e brasileiras moram em favelas. Pega 17 milhões, é mais do que toda a população da cidade onde eu moro hoje. Pega todo mundo que mora em São Paulo, e mais um pouco, e coloca tudo em barraco. É o que a gente tem hoje no Brasil. Se essa imagem não te afeta em nada, você está do lado errado da história. Em 2023, o IBGE e um instituto de pesquisa chamado Data Favela mapeou esses números. E quando eu vejo um outro fato, por exemplo, de que no Brasil a gente, em 2023,
tivemos um crime de estupro a cada 6 minutos. Eu acho isso uma mera fatalidade. A cada 6 minutos uma pessoa foi estuprada no Brasil em 2023. Isso não te afeta em nada? Então eu estou do lado errado da história. 76% das ocorrências de estupro em 2023 foram contra crianças e adolescentes. 73% de toda a violência sexual foi contra criança e adolescente. Como é possível eu não ser mobilizado em indignação, sendo aquele que diz ser discípulo de um Deus que se revelou como criança na história? E eu vejo um número desse. Como é possível eu achar ok? Onde mais de 70% das vítimas é criança e adolescente. E óbvio que 88% delas são meninas. E isso não me afeta em nada. Eu estou do lado errado da história. 88% das vítimas são mulheres e meninas. E mais da metade, 52%, são de meninas negras. No Brasil, é perigoso ser mulher. A minha sorte é que a minha filha não é negra. Porque se fosse negra nesse país, eu teria que orar mais, muito mais. E eu ainda sou daquele que acredita que o Filho de Deus se manifestou como um bebê, criança, numa virgem. Como pode eu crer que Jesus veio para a história de uma virgem e olhar números assim, achar que, eu acho que é mimimi. É muito mimimi. Está do lado errado da história. Ainda nesse estudo diz que mais de 80% das agressões ou dos agressores são familiares e conhecidos. Nossos irmãos, pais, irmãos, tios, primos. Não é o maníaco do parque, é conhecido, é parente. Mais de 60% das ocorrências foram nas casas das vítimas. E mais de 70% das vítimas agredidas nesse tipo de violência, você quer o número exato? Segundo o estudo que o Brasil fez, 77,6% tinha entre 0 e 17 anos de idade. Isso não te afeta em nada? Se não me afeta em nada, eu estou do lado errado da história. A indignação de Jesus é contra mim. A indignação de Jesus não estava contra o Império Romano apenas. Ele foi morto pelo Império. Ele se indignou com a postura dos discípulos que não entenderam nada. 32 milhões de crianças e adolescentes vivem na pobreza extrema. Ou melhor, na pobreza. Em 2023. Não é mimimi. É um problema que demanda uma resposta da igreja de Jesus. Esta é a agenda que mobiliza a indignação de Jesus. Terceiro e último aprendizado ou insight que a gente tem desse episódio: atuar no corpo de Cristo de maneira para enfrentar, lidar com esses temas pode ser trabalhoso. É trabalhoso. A multidão teve trabalho para conseguir levar as crianças até Jesus. Dá trabalho. Você que está aqui nesse salão, participando da conferência, e aqui a gente está num culto final dela, e você vê a gente aqui pedindo doação, ou você que lidera algum ministério de ajuda dessa igreja, eu digo para você, se você está achando que é difícil, eu respondo, é difícil mesmo, dá trabalho.
Porque atuar nesses temas de criança, adolescente, pobre, não é óbvio. É mexer com o status quo. É trabalhoso mesmo. Você que tem essa sensibilidade, como Jesus tinha, saiba que atuar num ambiente cristão pode não ser muito fácil. Mesmo numa igreja como essa, que tem uma pegada de ter várias frentes e várias mobilizações e tal. Só nesse final de semana eu ouvi mais uma vez o apelo para voluntários, né? Por quê? Porque voluntariado não brota assim do chão, né? É trabalhoso. Mas eu digo para você lembrar também, nem sempre as pessoas vão te entender. Nem os discípulos entenderam. Alguns chamados discípulos vão até te desencorajar, dizendo que isso não é agenda de crente. Ficar trabalhando com pobre. Alguém me disse aqui, vocês estão com uma ideia maluca de visitar um presídio, né? Bandido bom é bandido morto, a cultura da época diria. E você responderia: o meu Deus foi crucificado do lado de um bandido e disse para o bandido dizendo: hoje eu vou te encontrar no paraíso. Como que bandido bom é bandido morto? Aqui não. Mesmo que você fique com raiva ao ser assaltado, eu também fico. Mas a lógica do evangelho contraria o status quo. Vão dizer que você está ficando comunista demais. Você vai dizer: eu estou seguindo Jesus Cristo. E lembre-se que no final dessa história e de todas elas, os braços de Jesus estavam abertos para receber as crianças, e elas foram recebidas e abençoadas. Então a gente reflete: de qual lado da história você quer ficar quando uma sociedade vai clamar por respostas para aqueles que dizem andar do lado de Jesus, e levar na nossa porta as meninas, os meninos, o nosso déficit educacional que é um desastre, o nosso problema de drogadição, a violência nas grandes cidades, a pobreza, e elas vão bater: a gente precisa do toque de Jesus que está com vocês. De que lado a gente vai estar? Dos invisíveis? Ou daqueles que se dizem muito perto de Jesus, mas longe da agenda do ministério de Jesus? Para vocês que estão no meio do fronte, servindo, ministrando, e talvez até estejam cansados, ou você que está na liderança dessa igreja deve pensar assim: mas é só nossa igreja nessa cidade que faz umas loucuras dessa. Por que só a gente tem que ficar dando oferta? Alguém poderia dizer, né? Pastor fica aqui, pelo amor de Deus, sei lá, pede para mais alguém, meu Deus. Quanta igreja tem evangélica aqui nessa cidade? É só a gente que tem que carregar o piano da injustiça ou da pobreza da cidade? É só a gente? Isso cansa. Alguém pode dizer, e é verdade, cansa mesmo. Mas eu vou lembrar das palavras que o profeta Sofonias, no capítulo 3, 15 a 17, deixam para mim e para você. No meio desse estresse, a palavra do profeta é direta. Não precisa nem abrir, eu vou ler para você aqui. Sofonias, é difícil achar, né? Eu vou ler. Diz assim Sofonias, e anote que é para mim e para você: o Senhor, Rei de Israel, estará em seu meio, e você nunca mais temerá a calamidade. Naquele dia se anunciará em Jerusalém: anime-se, ó Sião, não tenha medo. Ele está falando: pois o Senhor seu Deus está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Essa é a palavra do profeta. A gente, ao abraçar a agenda da justiça, abraça a agenda que os profetas já falaram há muito tempo.
e que Jesus expressou na história. E Ele diz para mim e para você: eu sou o Rei e estou no meio de vocês. Continue, não se canse de fazer o bem, porque ao tratar, ao lidar com o invisível, vocês estão lidando comigo e tocando uma dimensão do que é o reino de Deus. Porque a gente tem que ser assim mesmo. Então eu oro que vocês continuem deslumbrados com a graça insana de Deus, que se renova todo dia. E que a gente aqui, celebrando a conexão entre justiça e criança, olhe para o Cordeiro e para a gente mesmo, para os nossos líderes, para os liderados, e falemos assim um para os outros: de novo, de novo, de novo. Porque a misericórdia dele se repete, se repete e se repete. A gente não se cansa, porque ele é criança também. E a justiça dele correrá como um rio e não se cansará. Eu quero orar por vocês em nome de Jesus. Pode ficar em pé. E se você está aqui no meio desse esforço ministerial, e pode ser que o pessoal do louvor que quiser vir, pode subir, por favor. Ou você se percebeu envelhecendo espiritualmente, ou você se percebe envelhecendo vocacionalmente, sabe, na sua vocação. Parece que minhas juntas estão mais travadas, as minhas articulações não respondem mais, porque eu estou envelhecendo. Marcel, a gente lembra que o nosso Deus também se manifesta na criança, nessa energia infinita. E a gente vai orar para que Ele venha com seu poder e misericórdia, mais uma vez, de novo, de novo, de novo. E a minha força e a sua sejam renovadas, para que nós continuemos sendo agentes da justiça do Cordeiro, em todos os aspectos da nossa vida, em casa, no trabalho, nos nossos ministérios de igreja, na nossa rotina, de novo, de novo, de novo, se deslumbrando com aquilo que Deus tem. Deus, obrigado pela tua palavra, que se repete, 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 e a gente, como uma criança, quer falar bis, bis, de novo, de novo. Mais uma vez, Pai, balança mais uma vez, Pai. A gente quer dizer: Deus, eu oro pelas minhas irmãs e irmãos aqui. Se tem gente com ideias de projetos, ministérios, que são diferentões demais, que podem beneficiar a cidade, que as minhas irmãs e irmãos não se sintam acuados pelo costume, pela cultura gospel, que de repente tenta nos aprisionar num esquemão de ser igreja e crente. Que a gente possa, com ousadia, ser uma igreja que abre acesso às populações invisibilizadas, marginalizadas, para que elas também possam ser tocadas pelo Senhor. Se tem gente aqui que se percebe nessa igreja invisível, que hoje o Senhor toque nelas, abençoe elas, traga as visibilidade do corpo de Cristo, para que elas também possam contribuir com o chamado delas aqui nesse corpo, em nome de Jesus. Deus, livra-nos de estarmos do lado oposto do Senhor nessa história. Livra a gente de estarmos do lado errado da história. Queremos ser aqueles que vão falar para as multidões, trazendo os pequeninos: venha, venha, que aqui o toque do Cordeiro é possível. Abençoe essa liderança, a liderança dessa igreja, de todos os ministérios, que eles continuem sendo como criança, insistindo mais uma vez, para que o teu reino venha e a tua justiça se manifeste em tudo aquilo que a gente fizer como igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, que o teu nome seja glorificado em tudo que a gente fizer, porque teu é o reino e o poder, e teu trono é um trono de justiça e retidão. Nós te adoramos em nome de Jesus, amém.
Entreguei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar e gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, não, não, não. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. E eu não tenho descanso. E deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, oh, e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, e deixa queimar. Sim, eu sei que muitos querem suas mãos e nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. E eu sei que muitos querem suas mãos e nós só queremos os seus pés. Muitos só queremos seus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado que que não me dá descanso. Vamos declarar: eu não vou parar, não, 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 não. Eu não vou gastar eu não vou, não, não, não. Eu não vou, gastarei. Oh, e esse é o meu sucesso, e essa é minha recompensa, de amar e ser amado por ti, de amar e ser amado por ti. E esse é, vamos declarar que esse é o meu sucesso, e essa é minha recompensa, de amar e ser amado por ti, oh, de amar e ser. Por isso nada buscamos a não ser a ti. Por isso eu nada mais busco, nada mais quero, além de amar a ti, ser amado por ti. Nada mais busco, nada mais quero, nada, 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 não. Por isso eu nada mais busco, nada mais quero, além de amar a ti, ser amado por ti. nada mais busco, nada mais quero. Glória a Deus. De que lado nós estamos, meus irmãos? Hoje eu quero fazer um pedido de perdão
Quero fazer um pedido de perdão à nossa equipe da Associação Amor e Graça. Quero pedir perdão a eles. Quero pedir perdão ao pastor Rafael, ao pastor Joabe. Quero pedir perdão ao pastor Altieles, pastora Samara. Essa semana eu tive uma crise e, na ânsia de querer resolver, eu acabei descontando neles. Eu disse para eles: como que vocês não resolvem uma coisa tão simples? E o assunto era a troca de óleo da moto. Estava indo para 4 meses o óleo da moto sem trocar, vencido. Eu disse: como, Rafa, que tu não consegue resolver isso? Como, Altieles, que tu não consegue resolver isso? Como que vocês, se nós não conseguimos resolver a troca de óleo de uma moto, o que a gente vai fazer então? E eu quero pedir perdão a eles. A demanda é muito grande. Esses meninos que eu citei, junto com os demais que trabalham na equipe, eles têm que correr atrás de um orçamento todo mês, praticamente 50 mil por mês. E a igreja está sempre presente, mas a responsabilidade é deles. Quando a gente vai para casa, a gente deita e dorme, e eles têm essa responsabilidade. E o pastor Altieles me disse: pastor, o senhor não sabe quanta coisa eu resolvo aqui. E o pastor Rafa: estamos fazendo de tudo, pastor, não tem mais para quem a gente pedir. Uma troca de um óleo de uma moto. Aí eu lembro do Amazonas, ouvindo o Marcel falando aqui, a nossa base missionária, onde está o Giovanni. Nós chegamos lá esse ano e não deu 15 minutos. Não deu 15 minutos. Nós só chegamos, soltamos as malas. Pastor Robson sentou num banco assim, no restaurante solidário. E de repente as crianças já estavam em cima das pernas dele. E a gente disse: meu Deus. E aí a gente fica num desespero, porque tem tanta coisa para nós fazermos, e a gente quer fazer mais. E aí a gente olha para as nossas realidades, a gente diz: nós já estamos. A minha esposa, pastor Rafa, o pessoal que é da associação, disse: você está proibido de fazer qualquer coisa por esses dias, porque não dá, nós já estamos, não tem mais não tem de onde tirar mais, nós já estamos só pelo milagre. E aí eu olho para o CDI, com uma capacidade de nós termos ali 40, 50 crianças, até 60 crianças por dia, 30 de manhã, 30 à tarde, mas nós só temos a média de 20 crianças por dia, porque nós não temos recurso para contratar pessoas, não temos voluntários. Olho para o Amazonas, crianças sendo abusadas direto. Teve crianças que ficaram com a gente comendo lá, enquanto nós estávamos lá, que o Giovanni atende, que a gente não conhece os pais, nunca viu, os pais nunca aparecem.
Não tem quando é um cachorro abandonado na rua? Assim, todo mundo é dono. Chego aqui em Sombrio, uma fila de espera no CDI, esperando vaga. E eu falo com os nossos irmãos ali, aí, vamos botar mais gente? Não dá, pastor. Por quê? O que está faltando? Está faltando voluntários para nós trabalhar. Não dá para botar mais criança aqui, porque não tem gente para nos ajudar a fazer as oficinas. Falta dinheiro para conquistar profissional, para contratar profissional. Quando nós conseguimos um convênio para a comunidade terapêutica masculina, quando entrou um valor para o convênio da masculina, a nossa equipe disse assim: ah, que bom, agora a casa do pai vai se manter. No mesmo mês nós abrimos a feminina. Quando entrou o convênio, disse, agora não, agora a masculina paga a feminina. E como é que fica a masculina? Não sei. De que lado nós estamos? A igreja é rica. A igreja é rica. Se nós fôssemos integral e não parcial, nós talvez estaríamos sendo realmente como Cristo. O que nós vamos fazer, gente? Todo dia eu me levanto, eu fico vendo o que eu posso vender. E eu não tenho mais nada para vender. Eu fico pensando, meu Deus, da onde que eu vou tirar? Da onde que nós vamos tirar? A gente ora e diz, Senhor, eu só queria um fundo de caixa de 50 mil. Eu queria hoje colocar 50 mil na conta da associação. Não é porque está sobrando, não, é o fundo de caixa para pagar o mês. Nós não temos isso. A associação não tem fundo de caixa. Ela trabalha com o que entra toda hora. Quando vira um mês, a gente clama a Deus pelo que Deus prospere o brechó, que Deus prospere os captadores de recursos, porque é milagre, milagre, milagre. O brechó vende em média 20 e poucos mil por mês. Você sabe o que é um brechó vender de R$1, R$2, R$3, R$5? 20 mil por mês, 20 e poucos mil por mês. Você sabe o tamanho do milagre, o que isso significa? E hoje praticamente não dá 50% de todo o orçamento. E a gente está orando e pedindo, Senhor, nos ajuda pelo menos ter um fundo de caixa, um capital de giro, para que a gente pelo menos possa entrar o mês dizendo, não, o valor dos orçamentos desse mês está na conta, a gente trabalha esse mês para juntar para o outro, porque a gente não tem um mês salvo. Eu sou sincero em dizer para vocês, vocês podem me chamar de louco, mas eu sou bem sincero em dizer para vocês, se nós tivéssemos um templo próprio, se nós tivéssemos um terreno, vamos botar se esse prédio aqui fosse nosso, hoje nós vendia, e nós ia pagar aluguel, e nós ia pegar o valor do patrimônio, e nós iria investir em projeto social. Hoje, estou dizendo hoje,
É uma pena que eu não sou pastor presidente de uma igreja com grande patrimônio, porque senão eu vendia tudo. E nós ia pagar aluguel, um pavilhão. E nós ia pegar o valor do patrimônio de um templo, que às vezes custa, sei lá, mais, às vezes milhões. E nós iria investir em crianças, em escola. O que a gente vai fazer com esse sentimento, irmãos? O que a gente vai fazer com isso? Você quer ser igreja de verdade? Se nós queremos ser igreja de verdade, nós precisamos começar a orar sobre isso. O mundo perece nas trevas enquanto a igreja dorme na luz. Tem tanta coisa para nós fazer. Queremos abrir um asilo. Eu só não aluguei uma casa e botei uns 4 velhos lá dentro, porque eles estão me segurando, irmão. Senão já tinha começado assim meio que escondido. Agora já começou. Às vezes não deixaram. É porque eles não deixaram. Eu já fiz umas ligações e me trancaram. Mas e eles estão certos, por um lado. O que a gente vai fazer? Eu sei que nem todos são obrigados a sentir e entender o que alguns estão entendendo. E a gente respeita a sua velocidade, fica tranquilo. Noites como essa, talvez são semelhantes àquela de Jesus e o jovem rico. E o jovem rico virou as costas e disse: duro é esse sermão. Como que eu vou vender tudo e dar aos pobres e seguir Jesus? Noites como essa talvez seja noites daquela que a gente decide apenas congregar numa igreja e ouvir uma palavra, está muito bom, mas a gente não se compromete, não se envolve com tudo que temos e com tudo que somos. Eu vou continuar aqui nesse deserto, pregando essa palavra. Fala a verdade. Isso que você ouviu essa noite aqui, não é o que a gente prega aqui todo culto? Quem é a igreja aqui? Não é isso aqui que a gente prega o ano todo, gente? Então, Marcel, eu não estou perdido. Tem mais pessoas, tem um remanescente. De certa forma eu me alegro, porque não estou sozinho. Tem mais alguém nesse mundo, nesse Brasil, que está entendendo o que Sombrio está entendendo. Oh, obrigado, Espírito de Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E se você tiver 50 mil, no final desse ano, possivelmente, até no final desse ano agora, possivelmente, nós já começamos a construir um novo prédio ali no estacionamento. Nós vamos precisar transformar isso aqui tudo em sala. Só um investimento interno aqui, pelo que eu tive dando uma pesquisada para nós fazer isso aqui tudo em sala de aula, não vai baixar de 250 mil reais. Básico. E a igreja é próspera. A igreja é rica. Não se trata de um conjunto de empresários pagando a conta.
Trata-se de uma igreja toda comprometida, cada um fazendo aquilo que está nas suas mãos. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, mas todos integralmente envolvidos nessa causa. Você concorda? Muito obrigado pela sua atenção. Se você não puder contribuir, ore por nós. Precisamos de oração, meu irmão. E a nossa equipe, o meu pedido de perdão, pastor Rafa, pastor Joabe, pastor Altieles, todos, me perdoe pelas vezes que eu fico tão atacado que a gente quer fazer mais e não consegue, e vocês acabam sendo um filtro que ouvem coisas que a maioria não ouve. Obrigado pelo carinho e o amor de vocês. Nós encerramos essa noite, essa conferência de justiça social, em crise, porque nós estamos fazendo alguma coisa, mas é tão insignificante perto daquilo que ainda precisa ser feito. E para encerrar esse culto, eu quero convidar você a ofertar e dizimar nesta noite. Não estou me valendo da palavra, mas que nessa noite a gente possa dar uma resposta, uma oferta especial para essa causa, para a obra de Deus. Se você puder nessa noite liberar uma oferta para nós, para toda essa obra que é feita aqui, que é tão pequena comparado ao tamanho da necessidade, fique à vontade e faça isso. E o nosso muito obrigado por você que é fiel, parceiro, companheiro nesta causa, em nome de Jesus. Ninguém é como nós ganhamos a troca de óleo da moto. Poderia ser para o ano todo, né? Obrigado, Jesus. Como nosso Deus, ninguém é como nosso Deus, ninguém é como nosso Deus. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia! Eu creio. E grandes Abre a sua boquinha e canta. vão vir, grandes Libere isso sobre os coisas céus vão desta acontecer região. nesse lugar. Grandes coisas. E grandes coisas estão por vir, e grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, aleluia. Pai, nós te agradecemos pelos teus filhos que contribuíram nesta noite, aqueles que ainda estão contribuindo, fazendo seu QR Code, Senhor, aqueles que ainda estão na movimentação, contribuindo. Nós te agradecemos, consagramos ao Senhor. Deus, nós não queremos jamais banalizar, e também não queremos passar por ridículo. Nós não queremos ficar implorando para que dizimem, para que oferte. Não, nada é por esforço, mas é pelo teu Espírito. Mas nós pedimos nesta noite: libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera recursos financeiros e recursos humanos. Abra as portas para nós. Há tantas condições, há tantas maneiras de fazer. Desperta a tua igreja. Nós não precisamos pedir, Senhor, para governo, para o ímpio. Ajuda a tua igreja a entender, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Mas nós te pedimos para que a gente não viva tão sufocado, tão apertado. Todo dia, Senhor, é uma angústia, todo mês, toda semana. Como é que vamos pagar agora? Deus, nós vivemos do milagre e sempre iremos confiar em Ti.
mas nós queremos um mínimo, que é ter condições de ter um fundo de caixa, um capital de giro para o mês, Senhor. Nos ajuda. Tem tanto para fazer. Precisamos alugar um espaço para as almanar, mas hoje nós não conseguimos pagar mais nenhum salário mínimo de aluguel, Senhor. Precisamos crescer nesse projeto. As viúvas estão esperando uma resposta nossa, Senhor, para colocar as suas máquinas de costura, para elas se reunirem. Nos ajuda. Precisamos reformar a casa da misericórdia. Precisamos cercar. Precisamos botar trifase na casa da misericórdia para parar de cair o chuveiro quando o pessoal toma banho. Nos ajuda, Senhor. São coisas tão pequenas para um Deus tão poderoso, tão rico, dono de tudo. Nunca iremos nos desesperar. E eu estou falando isso daqui, o Senhor sabe que é porque é uma conferência e o Senhor sabe que eu não uso esse púlpito para falar essas coisas. O Senhor sabe disso, que a gente passa o ano todo aqui e muitas vezes a igreja não fica sabendo das nossas angústias. Nos ajuda, Espírito Santo. Sabemos que tudo isso é espiritual. Sabemos que o diabo trabalha no coração das pessoas, fechando a mente, fechando o entendimento, porque é espiritual, porque tem a ver com o teu reino, tem a ver com o evangelho tocando as castas de uma sociedade. Não tem a ver com uma denominação crescendo em investimento patrimonial, em ostentação. O Senhor sabe a casa que nós moramos e o carro que nós andamos. O Senhor conhece a qualidade de vida dos nossos pastores. O Senhor sabe. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. O Senhor conhece a nossa verdade. Enquanto muitos zombam de nós, nós estamos tentando viver uma verdade que o Senhor nos revelou. O Senhor sabe que nós não queremos criar uma torre de governo humano. Nós queremos levantar um altar onde o teu nome seja visto por todos. Cada projeto que dá certo, cada ideia que funciona, nós saímos pelas portas dos fundos e o Senhor é que recebe o louvor. Nós vivemos uma vida de renúncia. O Senhor conhece a renúncia dos pastores dessa casa. O Senhor conhece. Nos ajuda, Senhor. Oh, Espírito Santo. O que a gente vai fazer, Senhor? O que a gente vai fazer com esse sentimento?
que a gente faz com isso que o Senhor colocou dentro de nós? Será que é só isso? Será que é só até aqui? Em nome de Jesus. Na semana das eleições eu fiquei observando e ouvindo alguns relatos de quantos milhões circulou na última semana em compra de votos. Municípios que circularam 4, 5 milhões apenas por um partido, por compra de votos, ilícito. Até mais em alguns outros lugares, eu estou falando aqui da nossa região. Eu fiquei pensando, meu Deus, 4, 5 milhões numa campanha para comprar voto. 1 milhão de oferta se viesse. Mas quando se trata da ambição do homem, fica fácil e o dinheiro se torna barato. Mas quando se trata do reino de Deus, o dinheiro pega um preço tão grande. Agora que já passou as eleições, eu posso falar para vocês. A pressão que nós sofremos para sair como vice-prefeito aqui do município de Sombrio. Teve 2 partidos importantes aqui, e um desses 2 partidos mais importantes, a gente foi muito convidado a sair como vice-prefeito. E as probabilidades que subliminarmente eu poderia entrar e negociar e portas abertas de facilidade, era enorme. Muito dinheiro. Mas eu acredito que a igreja detém a maior de todas as riquezas, e eu não preciso me vender. Eu não preciso me vender. Eu acredito que a igreja unida, despertada, as portas do inferno não prevalecem a ela. Levante a sua mão. Espírito Santo, cumpra em nós todas as profecias. Cumpra em nós. Nós só queremos que o Senhor cumpra em nós. Cumpra em nós todas as profecias. E quando eu falo profecias, eu não estou falando do dom profético. Eu estou falando, cumpra em nós todas as profecias bíblicas da tua palavra. Cumpra em nós.
Nós queremos estar do teu lado. Nós queremos dar a continuidade na mente de Cristo. Eis-nos aqui. Cumpra em nós todas as profecias da tua palavra. Em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Que Deus vos guarde. Que Deus vos abençoe. Guarde a sua casa, seus filhos, para a glória de Deus. Eu quero convidar você a oferecer um abraço ao seu irmão. E diga no ouvidinho dele assim, ó, não vamos ser hipócrita, tá? E todos hão de ver, e quão grande é o meu Deus. Aleluia. Ofertar a troca de óleo da moto pelo 1 ano, irmão. E quão grande é o meu Aplauda Deus. mais. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Glória a Deus, levante a sua mão. Todos hão de ver. Solte a sua voz e cante para nós encerrar agora. quão grande É o meu Deus. é o meu Deus. Com força, com autoridade, com confiança, cante. E quão grande é o meu Deus. Conferência de Justiça Social 2024. Obrigado, Espírito Santo. E todos hão de ver. Cante, cante. Quão grande É o meu, é o meu. é o nosso Deus. Santa Rosa do Sul, Praia Grande, São João do Sul, Sombrio, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, sobre Vermelheiro, Turvo, toda a região da Mestre há de ver o quão grande é o nosso Deus. E tu és digno de louvor. Aleluia. E eu cantarei. E quão grande é o meu Deus. Declaramos juntos: quão grande e quão grande. É o meu Deus, cantarei Quão grande. é o meu Deus. E Todos são de ver. todos. Oh meu Deus. Quão grande Ele é, e quão grande. Tem misericórdia das crianças de Atalaia, Senhor. Cantarei. Tem misericórdia daquelas meninas e daqueles meninos. Guarda eles, Senhor. Todos hão de Tem misericórdia, guarda as crianças de Juari. Guarda as crianças de Campinas. Guarda as crianças daquelas comunidades ribeirinhas. Guarda aquelas crianças, aquelas meninas, aqueles meninos. Guarda, Senhor, aquelas crianças, aqueles povos. Que nenhum mal aconteça a eles, Senhor. Todos são de ver. Guarda as crianças da nossa cidade, Senhor. É o nosso Deus. Guarda nossas crianças indefesas. Guarda as nossas meninas indefesas. Guarda nossos meninos indefesos. Guarda, Senhor, guarda. Pelo que vemos, Nos ajuda, Senhor, a proteger, a salvar mais crianças, a dar amor, a dar colo, a curar as emoções psicológicas dessas crianças. Nos ajuda a nos aproximar de mais crianças, Senhor. Nos dá mão de obra, nos dá homens e mulheres apaixonados, Senhor. Ai, meu Deus, levanta. pelo que vemos,
E o que nos move, Ai, meu Deus, é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não, 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 não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move é o que nós cremos. Nação, nação, somos a igreja, Vivemos por fé. estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou. A igreja O Coliseu, não parou. A igreja os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, vamos parar de crescer. ninguém pode parar. A igreja do Senhor. Declare: não caminhamos e não caminhamos pelo que Vivemos. e o que nos move. É o que nós cremos. Nação santa. Cadê a igreja? Cadê? Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém, meus irmãos? Você se compromete em orar? Vem orar conosco. Nós somos uma igreja de oração. A cada domingo, a cada final de semana tem 30 horas de oração aqui. Uma vez por mês nós fazemos uma vigília de adoração e oração, da meia-noite às 5 horas da manhã. Tem mais outros programas de oração. Toda terça-feira tem oração. Vamos orar, gente. Vamos orar para que a oração rompa tudo aquilo que está retido. Nós queremos encerrar agora. O ano que vem tem mais conferência de justiça social. Não deixa o fogo apagar. Não deixa o pavio que fumega apagar. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, de uma forma muito poderosa. Vamos lá. Vamos botar essa bateria para trabalhar, Nicolas. E ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Bem forte, canta para encerrar. E ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo. Faz a chama arder Nesse povo. começando Em meu coração. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é. Não Senhor,